meu amigo, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e que a sua vida seja uma vida de bênção, de alegria e de muita paz em nome de Jesus. Hoje eu quero analisar com você a palavra do Senhor que está no livro de Mateus, do capítulo 6, versículo 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensinou a orar, nos ensinou os discípulos e também nos ensinou a orar. Então, essa oração ela é muito interessante, irmãos, e nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte, ela vai tratar, irmãos, da necessidade espiritual que todos nós temos. E a segunda parte, ela vai tratar também da necessidade física que todos nós temos, tá bom? Então, nós vamos começar isso aqui, irmãos, falando sobre necessidade espiritual. Quando Jesus fala, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte. A parte que trata a necessidade espiritual. A necessidade que todos nós temos, irmão, de conhecer o Pai. E Jesus aproveita para levar o Pai, para repartir o Pai com todos, dizendo, Pai Nosso. Jesus compartilha o Pai com todos, porque Ele sabe da necessidade que nós temos, que você e eu temos de conhecer o Pai. Então, o Pai, Ele é nosso, Ele é compartilhado com todos. E essa é a vontade de Jesus, que nós possamos continuar compartilhando o Pai com todos. E é isso que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, compartilhando aqui o Pai com você, com a sua família, em nome de Jesus. Então, é uma necessidade espiritual de nós conhecermos o Pai e compartilhar o Pai com nossos grupos familiares, com nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam, tá bom? Em todos os modos de comunicação, que nós possamos levar o Pai, compartilhar o Pai, para que todos conheçam que o Pai é nosso, que nós temos essa necessidade de conhecer o Pai Todo-Poderoso, tá bom? E aí Jesus continua dizendo, irmãos, santificado seja o teu nome. A santidade, ela é um atributo de Deus, do caráter de Deus. E Ele repartiu isso com todo ser humano. Todos nós podemos viver uma vida de santidade também, porque Ele declarou, sede santo porque eu sou santo. E aí também Ele declara, irmãos, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí a pergunta que fica, em nossos corações, nós podemos dizer assim, será que é possível ser santo? Se o Senhor falou, irmãos, é possível ser santo. Ele reparte, Ele divide esse atributo do seu caráter com todo ser humano. Então todos nós podemos sim viver uma vida de santidade, nos separar do pecado, parar de pecar, viver essa vida de pecado e continuar vivendo uma vida na presença do Senhor, santificando todos os dias, santificando a nossa vida para o Senhor, irmão? Nos ausentando de uma vida de pecado e nos achegando mais a Deus. Quanto mais eu me achego a Deus, irmãos, mais eu posso ter a certeza de que eu estou vivendo em santidade com o Senhor. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. Até porque, irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Tá bom? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado e a santidade, então, na minha vida começa a ser mais nítida, mais presente, Então, santidade é um atributo de Deus e todos nós necessitamos, é uma necessidade também nossa de santificar a nossa vida, é uma necessidade espiritual de nós santificarmos as nossas vidas para que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de nossos corações, para que Deus venha fazer morada em nós. Precisamos, irmãos, ser santo porque o Senhor é santo, tá bom? E Ele continua dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A obediência, irmãos, também é uma necessidade espiritual que todos nós temos. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a voz do Senhor, a voz de Deus, tá bom? E Ele diz assim que se a tua vontade seja feita tanto na terra como ela é feita no céu. E no céu, irmãos, a vontade de Deus é feita literalmente ao pé da letra. Amém? Lá no céu,
Quem governa é o Senhor, quem manda é o Senhor. Aqui na terra também, mas tem algumas pessoas aqui na terra, né, irmãos, como Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, então Deus não pode, né, irmãos, forçar isso, porque ele estaria infringindo uma lei que ele mesmo criou, que é a lei do livre-arbítrio. Então todos nós aqui temos nosso livre-arbítrio, então a gente, né, precisa, irmãos, obedecer ao Senhor por livre e espontânea vontade, por decisão própria. Deus não força ninguém ali a obedecer. Eu preciso tomar essa decisão por necessidade espiritual de obedecer o Senhor, porque esse é o melhor para mim, esse é o melhor para você. Tá bom? Então nessa primeira parte da oração, Jesus trata da necessidade espiritual que todos nós temos de nos achegar a Deus, de compartilhar Deus, de ter Deus como nosso Pai, de compartilhar o Senhor com outras pessoas, com nossos grupos, tá bom? E eu já peço para você compartilhar isso com outros grupos, para que todos conheçam o Pai, todos entendam quem é o Pai, tá bom? E tenha essa necessidade suprida, porque uma necessidade que todos nós temos é de conhecer o Pai. A segunda parte dessa oração, ele começa dizendo, irmãos, o pão nosso de cada dia. Ele está falando de uma necessidade física agora, tá bom? Ele está falando de uma necessidade física. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então está falando de uma necessidade física que todos nós precisamos, né, caminhar por essa linha de raciocínio, tá bom? Então, irmãos, se eu compartilho o Pai, eu preciso compartilhar o pão também. Se eu compartilho o Pai com todos, eu preciso compartilhar o pão. Se o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. Se eu tenho uma necessidade espiritual, né, suprida, eu preciso também suprir a necessidade física. E Jesus fazia muito isso, irmãos. O ministério de Jesus ele era muito voltado para isso, para curas, e ele levava alimento para as pessoas também. Onde a pessoa estava com fome, Jesus multiplicava o pão, dava alimento. Então, ele não só supria a necessidade espiritual, mas ele também supria a necessidade física de todas as pessoas. Amém? Então, essa oração nós dividimos ela em duas partes, que o Senhor nos pede hoje, para que nós possamos compartilhar o Pai com todos, mas ao mesmo tempo que nós também possamos compartilhar o pão com todos. Porque a salvação, irmãos, a salvação ela não abrange só a esfera espiritual, ela envolve também a nossa vida, em todos os sentidos, tá bom? Quando a salvação me alcança, eu preciso e eu tenho que ser uma pessoa melhor do que eu era antes, porque a salvação ela não abrange, não é só a esfera espiritual, ela abrange também todo o meu ser, né, irmãos? E toda a minha vida está envolvida na salvação. Então, quando eu aceito Jesus, entrego a minha vida nas mãos do Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso me comportar melhor, eu preciso obedecer, eu preciso levar o Pai, eu preciso viver em santidade, eu preciso, irmãos, fazer a minha parte aqui na sociedade, aqui na terra, né, contribuir com a sociedade, tá bom? Então, a salvação ela abrange toda a esfera, não só a espiritual, mas toda a esfera física, também a nossa esfera aqui, que nós vivemos aqui na terra, tá bom? Que Deus te abençoe a tua casa, a tua família, e eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar com esse teu filho, Jesus, que neste momento também está orando comigo, Senhor, e peço a tua bênção sobre a vida dele, sobre a casa do teu filho, que a bênção do Senhor, não somente no sentido espiritual, mas também no sentido material, venha alcançar essa casa e que tudo seja suprido, Senhor, tanto o seu espiritual como o seu material, o Senhor venha suprir e que a tua graça esteja derramada sobre a sua vida e a sua família, meu Pai. Deus, assim eu oro, entregando essas vidas nas tuas mãos, entregando a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus, e pedindo que a tua bênção seja completa sobre a vida dele, Pai. Assim como diz, Senhor, em nome de Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, aleluia, Jesus, que o Senhor nos dá vida abundante e que o Senhor nos dê essa vida abundante, não somente para mim, mas para todos aqueles que estão orando, para todos os teus filhos, que nós possamos ter essa vida abundante no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse momento de oração, é que eu te peço, te agradeço, meu Pai, amém, e graças a Deus.
Que Deus te abençoe, meu amigo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nome de Jesus. Aí embaixo está a palavrinha aí, inscrever-se, e aí você clica em cima dela, se inscreve gratuitamente, o seu nome estará registrado aí, e nós vamos estar orando com você, levando uma palavra para você e para sua família. Aproveite também para dar o seu joinha, para dar o seu like aí, tá bom? Para que o YouTube recomende esse vídeo quando você dá o seu like, né? O YouTube, irmãos, ele reconhece que você gostou, e aí ele pode compartilhar com mais pessoas. E isso, irmãos, vai ajudar e abençoar outras pessoas também que possam estar precisando de uma palavra, possam estar precisando do Pai, possam estar precisando de uma oração, tá bom? Forte abraço para você, forte abraço para sua família, que Deus venha suprir a sua necessidade, tanto espiritual como material também, em nome de Jesus. Deus abençoe.